E aí? Aí, tô ouvindo. Certo? Deu certo? A gente ia ter só um corte para a bateria, né? E nem precisou, né? Nem ia precisar, pra você ver. Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um Metocast, o podcast da Igreja Metodista Internacional de Long Branch. E como você já está acostumado, né? Você já deve ter escutado, assistido os anteriores. O nosso objetivo aqui é abençoar as pessoas através de histórias e testemunhos de pessoas reais, né? Que muitas vezes nós não conseguimos sentar para conversar e nesse momento a gente pode poder relembrar de coisas, de momentos, né? Quando a gente tem um encontro com Jesus e a vida transforma e a gente pode compartilhar, isso tem abençoado muitas vidas. Então, é como eu sempre digo, vocês também têm uma forma de nos ajudar com isso tudo, né? Que é curtindo, compartilhando, né? Divulgando e passando para todo mundo, passa nos grupos de WhatsApp, todo mundo que você conhece, talvez possa edificar alguém, eu tenho certeza que vai edificar alguém. E normalmente eu sento numa mesa com alguém frente a frente, mas hoje nós estamos num modelo diferente. Hoje a gente vai conversar com alguém que está lá no Brasil e nós aqui nos Estados Unidos, de uma maneira virtual, vamos dizer assim, e estou muito feliz, cara, de poder conversar contigo, Wander Braz, líder do Ministério de Jovens da Lagoinha, João Pinheiro. Obrigado por ter aceitado estar com a gente aqui. É um prazer, cara, uma honra poder te conhecer, vamos dizer, entre aspas, pessoalmente, né? Pelo menos visualmente. Verdade. Eu já te conheço de conversar, mas nunca te vi pessoalmente, nem mesmo por vídeo. E é um prazer poder te receber aqui, cara. Muito obrigado. Boa noite, bom dia, boa tarde. Eu não sei o horário que vocês vão assistir esse vídeo, né, este podcast. E como tanto o Tiago, tanto essa igreja metodista tem sido bênção, né, na vida das pessoas que congregam nessa igreja, na vida de um grande amigo meu que mora aí nos Estados Unidos, né? Eu tive o prazer de conhecer o Tiago pelas redes sociais, né? E hoje é a primeira vez que nós estamos se vendo e conversando assim, tete a tete, sem ser por telefone, né? Vendo um ao outro. E para mim é uma honra, é um privilégio estar aqui, poder falar um pouquinho da minha história, poder falar um pouquinho o que Deus tem feito através da minha vida. E vamos para cima. Hoje é o primeiro contato que a gente está fazendo, um vídeo, né, como se diz online, é uma forma diferente, porque na mesa tudo é mais fácil, né? Sim. Estou achando dificultoso aqui, mas vai dar certo. Vai dar certo. Com mineiro tudo é tranquilo. Mineiro, se tiver um pão de queijo, um cafezinho, tudo dá certo. E o interessante é que antes de a gente entrar no papo mesmo, né? O interessante é que como a gente se conheceu, né? Eu lembro que eu estava trabalhando, se não me engano, era na Pensilvânia. Trabalhando, eu recebi uma mensagem no Instagram, acho que da igreja, no Instagram da igreja, na época eu cuidava do Instagram da igreja. Sim. Tô com um amigo meu que está aí e tal, e ele está precisando de alguém e tal para conversar, para estar junto, uma igreja para estar junto e tal, e a gente conversou. E depois eu entrei em contato, né, com o Dom, e o Dom hoje é um grande amigo nosso, né, da minha família, né, aí eu recebi até um afilhado, né, do filho do Dom, virou meu afilhado, então foi uma bênção de Deus, né, poder, através de você, aí em Belo Horizonte, e poder, né, alcançar aqui o Dom, que estava aqui perto, morava perto da minha casa, e agora é da nossa família, de dentro da nossa casa também, tem acesso direto aqui, já faz parte do Ministério de Comunicação da igreja, então como Deus faz as coisas, né? É engraçado essa história, né, Tiago? Porque às vezes a gente acha que nós conseguimos ajudar só quem está do nosso lado, né? E vai muito além disso, né? E eu creio e acredito, onde tem uma igreja, tem pessoas que cuidam, né? E Sim. foi o que a gente sentiu na época. O meu amigo Dom, né, caminha junto com vocês, estava morando há pouco tempo nessa cidade e não tinha tanta amizade, né? E com contexto assim de caminhar em igreja, eu sei como igreja cuida, igreja abraça. E minha esposa, ela é praticamente um stalker, né? Então ela praticamente entrou nas redes sociais. Onde você está morando? Estou morando em tal cidade. Ok, vou procurar uma igreja, achamos uma igreja. E aí eu lembro que foi um dia onde o Senhor estava falando muito no meu coração, eu buscando estratégia. Eu falei, como que eu posso ajudar meu amigo do outro lado do mundo, eu estando aqui? E aí nós achamos a rede social da igreja, entrei em contato com você de imediato. Eu lembro que você me atendeu, eu falei, Tiago, eu vou tentar levar esse cara hoje. Você pega ele? Cara, eu pego. E assim, eu achei surpreendente, porque o cara do outro lado do mundo, acreditando que tem uma outra pessoa no endereço, podia ser lá, ser brasileiro, como se diz, podia ser um assalto, podia ser alguma coisa, né? E na realidade, não. Na realidade, você falou, não, Wander, pode deixar que se ele topar ir na cela, eu pego ele lá. E aí foi quando eu liguei pro Dom, eu falei assim, cara, eu tenho um convite para te fazer,
para você ir numa célula hoje. Ele ficou assim, cara, mas como assim? Você está do outro lado do mundo e tal. Eu falei, o rapaz vai te pegar a tal horário, você anima? Ele falou, cara, animo. Eu falei, então me passa seu endereço. Eu fui, passei para o Thiago, você foi. Então, é sobre isso, né? Eu acho que o evangelho, independente de onde a gente está, a gente pode ajudar qualquer tipo de pessoa, né? Ainda mais com hoje o acesso à internet que nós temos, hoje não temos limite para ajudar o próximo, né? Sim, isso é muito legal, essas histórias assim, né, É, e eu lembro que ele foi, acho que no mesmo dia, né, na mesma quinta-feira ele sim, foi numa célula e aí começou toda a trajetória dele com a gente e tá até aqui sim. até hoje, tem muito nos abençoado. E para a gente dar Uhum. início para esse bate-papo nosso, assim, eu queria que você se apresentasse brevemente, assim, quem é o Wander hoje, é casado, Isso. filho, fala um pouquinho sobre você. Ok, como o Thiago falou aí, meu nome é Wander, né? Eu sou natural de Contagem, morei minha vida inteira em Betim. Depois que eu casei, após uns 5 anos, eu vim para Belo Horizonte, né? E hoje eu estou casado com minha esposa Rebeca. Hoje nós vamos fazer 10 anos, né, de casado, já tem um tempinho de caminhada. Tenho 2 filhos, um rapazinho de 9 anos e uma mocinha de 5 anos, que são ali minha base, minha estrutura, né? São quem está do meu lado, me ajudando, me apoiando em tudo. E hoje eu caminho na igreja Lagoinha, né, do bairro João Pinheiro. É uma igreja local, por mais que carrega o nome, né, que é a Lagoinha. E a Lagoinha ela tem uma visão de expansão, de implantar uma igreja em cada bairro de Belo Horizonte, né? Então, com isso, nasceu a igreja Lagoinha João Pinheiro, é onde eu congrego, onde eu estou lá já tem mais ou menos uns 5 anos caminhando nessa igreja. E grandes desafios o Senhor tem lançado lá para a gente tem agarrado. Estou ali liderando jovens, né, que é um desafio muito grande, porque quando você começa a liderar jovens, seu cabelo está todo preto, aí com o passar do tempo começa a ficar cheio de fio branco, aí Tem você visto vai aqui, né, minha barba, como é que tá, você já denuncia, eu ser ministro Ex- desse jovem também. Exatamente, É exatamente. bem por aí. E para a É. gente começar, assim, a gente sempre faz uma pergunta, né? Para começar, Uhum. eu queria saber se você nasceu num lar evangélico ou não, como é que foi o seu contexto de nascimento, de Uhum. infância, como é que foi isso, esse início? Na realidade, na minha família, nós temos uma estrutura familiar que começa a partir da minha avó, né? Minha avó, a matriarca da família, ela sempre ensinou ali meus tios, né? Minha mãe a estar caminhando na igreja, e eles eram ali da Assembleia de Deus, bênção demais, então a gente já tinha aquele costume de, quando dava ali o horário de almoço da família, reunir na família, era horas de oração, era um tempo que a gente tirava, via milagres acontecendo, oração em línguas, então foi eu cresci dentro deste contexto, né? E aí, lá em casa, particularmente, minha mãe era cristã e meu pai ainda não. Meu pai, ele ainda não era cristão, o processo de conversão dele foi depois de um tempo, mas eu me recordo desde pequeno, sempre indo na igreja, sempre participando dos cultos, né? Sempre envolvido, né? Junto com as crianças, né? Antigamente, eu nem me recordo como falava, hoje fala que é a salinha dos kids, né? Que são as Uhum. crianças. Antigamente era um cômodo que ia todo mundo para lá e a gente fazia ali uma escolinha dominical de crianças, né? Mas eu graças a Deus, eu tive essa base, né? Eu Mas aí cresci você ia dentro ali da na igreja. Assembleia de Deus junto com a sua avó e sua mãe ou era outra igreja? E, na realidade, tudo começou indo na Assembleia de Deus, né? Uhum. Sempre quando ia na casa da minha avó ou dos meus tios, eles tinham lá a escola dominical, culto de noite, então a gente sempre participava. E com o passar do tempo, a minha mãe começou a congregar numa igreja próximo da nossa casa. E ali a gente foi onde começamos a criar raízes, né? Participar ali da igreja, que era uma igreja pequena, tinha em média de uns 30, 40 membros, era numa lojinha, e nós começamos lá, encaminhada. Como se diz, eu sou o mais novo, sou caçula, tenho meu irmão mais velho e tenho uma irmã do meio, então eu era o caçulinha ali da família. E como é que foi esse tempo, assim, porque você me falou que sua mãe era cristã, mas seu pai não. Isso. Mas seu pai impedia, sua mãe de ir? Como é que era esse seu relacionamento com seu pai, se é que você teve? Você É, pode falar um pouquinho sobre isso? sim, claro. Na realidade, minha mãe, ela, com as forças que ela tinha, né, o jeito dela de ser, ela tentava nos levar na igreja. Era muito complicado porque meu pai ele trabalhava de segunda a sábado praticamente e o único dia que ele folgava era no domingo. E no domingo ele costumava levantar cedo e ir para o bar mais próximo da nossa casa e passar praticamente todo o dia lá. Então a gente não teve tanto ali um pai presente, né, na nossa infância. Então tinha a nossa mãe e ali, às vezes, ela conseguia nos levar na igreja, porque tinha dia que ele chegava alcoolizado e falava, aí começava a falar um pouco alto, gritando, aquele contexto todo de uma casa, né, dividida. Então, com as forças que ela tinha, ela conseguia nos levar, sabe? Mas aí, com o passar do tempo, meu pai ele teve uma experiência muito forte com Deus, onde ele
começou a ir no mesmo contexto. Quando foi no domingo de manhã, ele saiu para beber e ficou bebendo o dia inteiro bebendo. E aí, quando foi de noite, não voltou para casa. E a gente lá em casa achou tudo super estranho, né? Falou assim, mas geralmente ele sempre chegava por volta de umas 7 horas e tomava banho e dormia, né? Para o dia seguinte trabalhar, e ele não tinha voltado. E aí, no dia seguinte, nós escutamos Aí me ligaram na casa da minha mãe e falou, olha, seu marido sofreu um acidente de carro, está no hospital assim, se assado, se prepara, enfim. Não era uma notícia muito boa. Mas aí depois quando ele ficou internado, ficou no CTI durante um tempo, ficou entre a vida e a morte. E ele contou a experiência que ele teve, que ele entrou com o carro debaixo de uma carreta. Na hora que ele entrou com esse carro debaixo de uma carreta, ele escutava 2 vozes. E as vozes falavam, não, ele é meu. Não, ele é meu, esse você não toca. Então ele teve essa experiência. Batalha e aí depois espiritual ali, né? Batalha espiritual. E aí depois que ele acordou desse acidente, ele falou, cara, nunca mais eu bebo, nunca mais eu fumo, agora eu quero viver a minha família, agora eu quero ficar com a minha família. E aí depois desse contexto as coisas ficaram mais fáceis, né? Que aí ele começou a caminhar conosco na igreja também. Aí, no caso, nessa época do acidente, você tinha quantos anos aproximadamente? Cara, eu acho que eu tinha mais ou menos uns 10, 11 anos de idade. Você já era um pouquinho maior, né? Então, como é que foi essa diferença, né? De ter um pai que estava praticamente ausente o tempo todo e depois de um acidente, numa experiência ruim, ele poder transformar e mudar a vida dele e poder estar mais junto de vocês, na igreja? Como é que foi essa diferença, assim? Os irmãos também juntos? Sim, foi muito bom, porque eu não tenho recordações de quando eu e meus irmãos era criança, de ir, por exemplo, num zoológico, num shopping, nós não temos essa recordação. Mas aí depois que houve esse acidente, depois ali que ele se converteu, aí ele começou a participar da nossa vida, né? Começou a caminhar com a gente na igreja, né? Viajava, íamos para a praia, coisa que a gente não fazia. Nós morávamos numa casa bem humilde, mas não pelas condições financeiras, mas pelo vício que ele era preso, sabe? Então, acabava que nossa casa era toda praticamente destruída, né? Piso grosso, começava a chover, minha mãe distribuía os baldes, um para cada um, a gente ia caçando as goteiras dentro de casa. Então, era um contexto bem complicado, mas não faltava alimento. Disso meu pai, ele nunca deixou de cumprir, tanto com alimento, com roupa, com a saúde ali, ele sempre esteve ali do nosso lado, nos ajudando. Mas aí, quando houve esse processo da conversão dele, foi uma coisa de louco, porque rapidamente ele simplesmente estruturou a casa toda, reformou a casa toda, e nós começamos Aí ele comprou outro carro novo, as coisas assim foram melhorando depois desse processo de conversão dele, sabe? Cara, e que coisa, que diferença, né? Você poder, a partir dos 10, 11 anos, você poder viver uma vida normal de família, né? Poder Sim. sair, fazer as coisas com pai, mãe e irmãos, assim, é algo sobrenatural, né? Veio a partir de uma experiência ruim, né? A gente nunca quer que as experiências ruins venham, mas elas podem fazer algo, né, de positivo pra gente. Sim. E você me contou, assim, nos bastidores, que você teve uma experiência com Jesus quando você estava doente, né? Você tinha uma doença. Como é que é essa história? Cara, na minha infância eu tinha problema respiratório, então bronquite, sinusite, praticamente tudo que tinha it, eu tinha. E aí eu passava assim mal constantemente, não podia sair para jogar bola em campo, não podia comer vários alimentos, então eu tinha uma infância regrada, né, como se diz. E aí ficava internado praticamente todo mês, eu tinha experiência de internação. E minha mãe já não sabia o que fazer mais. Minha mãe já tentava de todas as formas, todo tipo de exame, todo tipo de coisa que poderia fazer para tentar me curar, ela tentou. E aí, um simples dia, eu dei essa crise, eu estava na casa da minha avó, e aí, vomitando bastante, tossindo bastante, e aí minha avó falou, não, pode deixar ele aqui, que ele vai ser curado essa noite. Aí minha mãe falou, não, tem que levar esse menino, você não tem estrutura, você precisa levar ele no hospital. Ela falou, não, se você acredita em Deus, você pode deixar ele aqui, que ele vai sair daqui curado hoje. E aí eu me recordo que eu tinha... diferente, diferenciado, é do manto, minha avó. E aí eu lembro que eu fiquei lá na casa dela, e me recordo, cara, dela chegar na beirada da cama, ajoelhar e começar a orar. E foi orando, horas orando, e eu vomitando. Mas no dia seguinte eu corria para um lado, corria para o outro, não sentia mais nada, cara, totalmente curado. E depois disso eu não tive mais nenhuma crise, não precisei ser internado por esse motivo mais. Eu fui literalmente curado. E aí, na época, eu lembro que eu falei assim, cara, que negócio é esse? Tem um mistério diferente, porque
por mais que a gente é criado na igreja, por mais que a gente vai nos cultos, né, a experiência é algo que conta. Então, ali foi a minha primeira experiência, sabe? Sim, você, por exemplo, já desde cedo, né, estava na igreja com os irmãos, então você já deve ter escutado muita história de experiência de outras pessoas, né? Sim, E sim. ou da sua mãe, ou de alguém, de algum irmão, e a partir do momento que você tem a sua própria, tudo muda, né? A perspectiva da gente poder ver as coisas, começa a enxergar o poder de Deus, muda, né? Quando a gente tem a nossa Sim. própria experiência, assim. Sim, sim. É real, né, Thiago? Né? Porque acaba que a gente acha que tudo, quando nós somos crianças, tudo é ficção, tudo é brincadeira, nós estamos ali simplesmente para ir jogar bola, ir para a escola e não acredita no mundo espiritual. E o mundo espiritual ele é real, né? Então, quando aconteceu isso comigo, eu falei, cara, existe alguma coisa diferente, né? Eu preciso disso. Como que funciona isso? E aí foi onde já começou ali meu desejo em conhecer mais a Deus. E aí, mais ou menos nessa fase da sua cura, você lembra quantos anos você tinha? Assim, já era um adolescente? De 8 para 9 anos de idade que eu tive essa cura, e aí foi quando eu caí para dentro da igreja, junto com minha família toda, Seus e irmãos lá a gente, também, todos meus iam. irmãos, todos eles, minha família toda a gente, todos nós participávamos dessa igreja, e era bênção, cara, era bem legal, porque tinha lá o ministério onde tinha os meninos de 8 a 10 anos, tinha lá os meninos de 10 a 12 anos, que era a idade da minha irmã, e tinha também do meu irmão, que era de 14 a 16, então todos nós criados no mesmo ambiente, era gostoso. E aí, nesse contexto, nós crescemos ali dentro de acampamento da igreja, dentro de gincana, e como isso era gostoso, porque as nossas amizades já eram amizades de dentro da igreja, né? Então, acabava que aquilo ali ia nos fortalecendo mais. Sim, isso faz toda a diferença. Mas aí Sim. chegou no momento da sua vida na adolescência que algo saiu um pouco, né, desse ambiente, né? Você me contou que você tem uma irmã do meio, né? Então Uhum. ela foi ficando maior e foi frequentando algumas festas da idade e você, Sim. o seu caçula, você ia junto, né? Isso. Minha mãe tinha uma regra lá em casa que era o seguinte: olha, se você for sair, você vai levar o Juninho, né? Porque eu chamo Vander Júnior, né? Vander é do meu pai, e aí eu herdei esse Vander e colocaram o Júnior ali, né? Então, todo lugar que eu ia, ela falou: você vai levar o Juninho, você vai levar o Juninho. Então, eu sempre ia nas festas que ela estava, e meu irmão não era um cara muito de festa. Até hoje, ele não é esse cara de festa. Então, acabava que eu ia mais com ela. E ela estava justamente naquela fase de 15 anos, conhecendo as amigas e festa de 15 anos uma atrás da outra, e aí foi quando eu comecei a frequentar essas festas junto com ela. E no momento em que eu comecei a frequentar essas festas, foi onde eu me perdi, sabe? Onde não só eu, mas a minha irmã foi se perdendo também. Minha mãe, ela viveu um contexto na igreja onde ela ficou chateada com algumas coisas que aconteceu, e ela e meu pai também pararam de ir na época. Então foi aonde, como se diz, foi uma brecha que entrou ali dentro da nossa casa e depois começou a, a bagunçar, né, como se diz. Aí criou-se uma situação, né, onde estava todo mundo exposto, né, Sim, a, as setas do inimigo, né? Então, sim, sim. faz com algum tipo de ferida, né? Aquela coisa que sempre acontece, né, em igreja, porque você está num ambiente de pessoas, então acaba que realmente acontece essas situações e a fase É. que os filhos começam a entrar num outro sistema. Aí, no caso, Uhum. você começou a ter experiência com as coisas do mundo, assim, com bebida, essas coisas? Como é que foi? Sim, eu comecei a praticamente meus 13 anos, eu já comecei a beber, né? E cigarro eu não fumava, droga eu praticamente não usava, mas a bebida era algo que me pegava, né? E aí eu comecei a beber desde os meus 13 anos. E bebia muito, toda festa que eu bebia, e aquele negócio, como se diz, vai te jogando só mais para baixo, né? Só mais profundo, e você vai chegando num lugar que você acha que não tem saída mais. E aí depois dali em diante nós não íamos mais à igreja, né? Minha irmã, aí meu irmão depois de um tempo ele se converteu, aí foi o primeiro a voltar, né? Depois que todos saíram, meu irmão foi o primeiro a voltar. Mas é triste, né? Porque quando a gente chega numa certa situação, a gente acha que não tem jeito mais, né? E nesse momento que eu vivi, eu achava isso. Falei, não tem jeito. Eu me senti envergonhado, sabe? Mas aí, no caso, você só bebia nas festas ou isso passou a ser dentro da sua casa também? Ou como é que era assim? Cara, cara, por incrível que pareça, começou a ser até dentro da minha casa, porque minha mãe, ela sempre
foi daquela mulher que ela queria conhecer com quem eu andava. Queria conhecer meus amigos, queria conhecer minhas amigas. E ela falava assim, olha, melhor você estar dentro de casa do que você estar na rua. Então, eu me recordo ali com praticamente 15, 16 anos, eu comprando cerveja, levando lá para casa, fazendo churrasco, a gente comemorando festas lá em casa. E ela preferia estar naquele ambiente para pelo menos conhecer os meus amigos, para saber com quem eu estava andando, para saber aonde eu ia. Então, nessa idade, nós já fazíamos várias festas em casa, convidava muitas pessoas, praticamente com 15, 16 anos, cara. Aí no caso todo mundo, né, já estava nesse ambiente assim. Aí Isso. seu irmão mais velho foi que voltou. Ele teve alguma diferença assim que ele voltou? Teve, cara, meu irmão, ele na época que ele era black metal, né, roqueiro dos pesados. Então ele no rock and roll ele conheceu alguns amigos e convidou ele para ir no encontro com Deus. E ele foi, cara. E no que ele foi no encontro com Deus, não sei se você já teve a oportunidade de participar. Sim. E ele foi para esse retiro e ele voltou totalmente transformado. E ele usava aquele cabelão enorme, ia para aquele show e era só coisa pesada, sabe? Aí eu me recordo que quando nós dormíamos no mesmo quarto, né, que era a beliche, e aí eu escutava as músicas junto com ele, né, porque acabava que ele escutava e eu ficava lá no beliche escutando também. E quando ele chegou, ele pegou todos os CDs que ele tinha, CD de Metallica, Iron Maiden, Guns N' Roses, os CDs mais antigos, tudo original na época, e começou a quebrar, começou a queimar as camisas. Eu falei, cara, não faz isso, bicho. Dá pra gente vender isso aí, dá pra vender e pegar o dinheiro. Falei, não, o que não serve para mim não serve para ninguém. E queimou tudo, jogou tudo fora. Cara. E na época, ó, pra você ver, nós estávamos sem conversar praticamente um ano, que nós dormíamos no mesmo quarto, mas motivos de briga de irmão, que eu nem me recordo praticamente, mas nós ficamos sem conversar um ano. E quando ele voltou desse encontro, eu lembro até hoje, ele deixou uma caixa de bis dentro do guarda-roupa e me pedindo perdão, falando, cara, me perdoa por tudo que eu fiz, eu te amo, você é meu irmão, eu quero voltar a conversar com você. E aí eu olhei assim aquele negócio, falei, ó, você vê esses trem, parece que faz uma lavagem cerebral no cara, e começou, e aí eu, na época, eu nem conversei com ele, e a gente voltou a conversar aos poucos, sabe? Mas eu digo que foi um tempo ruim, porque às vezes a gente deixa de conversar com o irmão, e quão precioso é a gente ter essa união, né? Porque, cara, laços ali saímos do mesmo, como se diz, da mesma barriga, sabe? Temos o mesmo sangue, né? Então, e aí eu falo, o pior momento que eu vivi na minha vida foi o período que eu fiquei sem conversar com você, cara. Você é referência, né, de irmão mais velho, né? É uma referência. Uhum. O irmão mais novo sempre tem antes do pai, né? O irmão mais velho que é o herói dele no primeiro momento, né? De querer estar junto, de querer estar atrás o tempo todo, e você não poder conversar, deve ser uma situação bem ruim, né? Exatamente. E eu tô sabendo aqui, cara, me contaram, e tem até um vídeo aqui, falando, não, o cara era até MC, rapaz. Eu falei, não, eu não acredito nisso. Eu falei, eu vou ter que perguntar isso, mas que história é essa de MC? Pois é, bicho. Eu queria saber por que você largou a carreira de MC. Não, aí, se você ver os vídeos, você vai me parabenizar, né? Pelo fato de ter largado. Na realidade, nós já brincamos de tudo, né? Brincamos já de MC, já tentei tocar bateria, já tentei tocar violão, já tentei fazer um tanto de coisa voltada à música, mas nada deu certo. Era só brincadeira mesmo, que a gente tinha ali no ensino médio. E ficava rimando, fazendo umas rimas, e quando eu paro para assistir, eu vejo que não tinha nada com nada. Faltava era rima mesmo, né? Faltava era rima, só tinha som. Esses MCs, eles não usam nome, né? Qual que era seu nome? Era MC... Era MC Bivolt. Era. Surgiu isso. Eu ouço muito esse nome por aqui ainda. Não, vou falar com o Bivolt, ele vai falar com o Bivolt. Sim, cara. Esse apelido, meu tio, na realidade, ele me chamava de Bill, né? E tinha uma época que meu irmão e alguns amigos nossos, nós jogávamos um jogo, não sei se você conhece, que era o Counter-Strike, e era a época de Lan House, aquele negócio que fervia, e meu irmão, ele tinha um cabelo lisinho, e quando ele cortou, ele arrepiou o cabelo, e os meninos começaram a chamar ele de 220. Cara, você tomou um choque, saiu 220.
E eu era o Isso aí Bill. depois que ele se converteu e cortou o cabelo e isso? Isso, exato, exato. Aí falaram, cara, você é o Bill e tal. Aí você é irmão do 220, então você é o Bivolt e tal. Eu falei, ok, cara. E aí começou, me chamava Bivolt, me chamava Bivolt. E é tão engraçado que quando eu conheci a minha esposa, ela me conheceu e todo mundo desse aqui é o Bivolt. A família dela, o avô dela, que tem 88 anos, me chama de Bivolt até hoje. E ficou, cara, não tem jeito. Só a carreira que não foi. Só a carreira que não foi, o nome ficou. Não dá, não, deixa eu pra lá. Agora eu tenho filho, não dá. Tem que ser uma referência positiva. E você estava me contando assim nos bastidores, né, que teve acho que aos 17, né, você meio que se apaixonou à primeira vista. E você pode contar um pouquinho dessa história, assim, como é que foi, onde que foi Posso sim. esse momento? Na realidade, tem um amigo meu, né? E aí ele estava fazendo um churrasco na casa dele. Na época eu estava namorando com outra moça. E aí ele me chamou, cara, vem aqui em casa, tal, fazer um churrasco. Aí eu fui. E tava lá no churrasco, a gente brincando, conversando. Aí, de repente, subiu a minha esposa, que se chama Rebeca, subiu no terraço. Aí, cara, na hora que eu vi do outro lado, eu tava com a namorada do meu lado, na hora que eu vi, falei, cara, tem alguma coisa diferente ali, sabe? Aí, assim, sabe aquela paixão à primeira vista? Então eu me apaixonei. Na hora que eu olhei, cara, falei, aí eu cheguei perto dele e falei, quem que é? Ele falou, é minha prima. Eu falei, cara, mas como você nunca me apresentou e tal? Aí ele falou, não, você não tem chance, cara, sai de perto, sem chance, e tal. Eu falei, caraca. E ali eu fiquei apaixonado, sabe? E na época confessar a minha idade, né? Na época era aquele negócio de Orkut, né? Orkut MSN, então Uhum. cheguei em casa rapidamente procurando ela no Orkut, procurando MSN, adicionei, já começamos a conversar, e no outro namoro que eu tinha, acabei terminando esse namoro, e aí foi quando a gente decidiu sair, aí no momento que a gente saiu, eu lembro que na hora de pagar a conta eu comprei um sorvete na época, eu não tinha trocado, e todas as meninas que eu costumava sair, era sempre eu lá pagando e tudo mais. E aí, na hora eu não tinha trocado, ela falou, não, pode deixar que eu pago. Aí, na hora que ela pagou, cara, eu falei, não, vou casar. Isso aí é hora de Essa. casar, tem jeito. Essa tem que casar. Aí, um tempo depois, ela engravidou, né, e tal, mas isso aí, todo esse contexto, você ainda estava fora da igreja, né, você ainda não tinha Isso, retornado. Seu irmão já tinha isso, retornado, mas e o restante da isso. família, além dele? Era só ele naquele momento? Somente meu irmão, cara. Só meu irmão tinha retornado. A família, às vezes, ia, né, em algum culto de domingo, mas não tinha criado raízes, não congregava, né? Então, só ele tinha retornado. E minha esposa, a família dela, a base familiar dela, é de uma igreja que eles, assim, cara, são bênção demais, sabe? Não sei se você ouviu falar da Maranata, né? A gente pega umas referências, eu vejo o contexto, né, de vida deles, é uma referência para gente. Então, ela cresceu nesse meio, na Maranata e tudo mais. E aí ela sempre me chamou para ir na igreja, vamos na igreja. Aí, por mais que a gente estava namorando, por mais que eu estava no mundão, aí às vezes eu tirava um dia ou outro para ir, para, como se diz, para deixar ela feliz, sabe? E aí nós fomos em várias igrejas, mas até então a gente não congregava, até quando veio a questão dela engravidar aos 19 anos, que foi algo que a gente, né, tomou um susto, né? Falou assim, opa, agora tem que mudar, né? Mas aí mudou mais ou menos, né? Tipo assim, você É, continuou ainda naquele contexto ainda de festa e tudo, mas agora com uma responsabilidade, né, de que tinha isso. uma criança chegando. Mas aí, no caso, você tinha anteriormente aquela situação da não presença de um pai, né, da figura paterna e tal, e isso pesou um pouco na sua cabeça? Falar, não, eu tenho que fazer diferente, ou isso veio algumas vezes na sua mente sobre isso? Cara, como eu aprontava muito na minha adolescência, né, passando ali para a juventude, né, eu repeti de ano na sétima série 2 vezes, primeiro ano praticamente 2 vezes, né, fui suspenso, enfim, diversas coisas assim que impactou muito na minha vida e como se diz, eu não era um filho muito fácil, então muitas coisas foram lançadas ali sobre a minha vida, né, palavras até mesmo dos meus pais, e aquilo me deixava assim muito para baixo, sabe? E eu vi ali meus irmãos, meu irmão entrando para uma carreira militar, minha irmã entrando para a faculdade, fazendo curso de administração, e eu totalmente assim perdido, cara. Eu queria só festa, queria só farra, não queria saber de mais nada. Então, houve sim um peso, né, que aí eu virava e falava assim, cara, eu não tenho nada a perder. Mas quando veio uma criança, eu falei,
Aí eu lembro que eu entrei na sala e estava a enfermeira com ele no colo, falou assim, você que é o pai? Aí eu fui, peguei no colo, olhei para um lado, olhei para o outro, falei, cara, é eu que sou o pai. E aí na hora que eu peguei, falei assim, eu tenho que fazer alguma coisa diferente. Não dá para mim continuar na mesma vida. E ali eu fiz uma oração bem breve com o Senhor. Falei, pai, o que eu te peço é saúde para o meu filho. A partir de hoje eu não vou beber mais. A partir de hoje eu vou mudar a minha postura, mudar a minha conduta de vida. E dali em diante eu não bebi mais, larguei esse vício do alcoolismo. E aí começou a mudança na minha vida, né? Que aí eu decidi casar e aí foi daí que teve já um start, né? Aí, no caso, como se fosse que a gente fala, né, de metanoia, né, o arrependimento, a mudança de direção, né? Você Conversão de mente. se converteu e você mudou a direção daquilo que você estava fazendo, né, para fazer algo totalmente diferente. Você não só deixou de fazer algo, né, mas você foi fazer algo ao contrário, né, do que você estava fazendo a partir daquele momento do nascimento do bebê e tal. E daí, a partir você se posicionou, né? Você Sim, colocou na sim. posição. É aquela coisa, isso é um processo, né? Você está vivendo até hoje. O processo a gente vai sempre viver, né? E na época que eu vivi esse processo foi muito difícil, porque os amigos às vezes não entendem, né? Os colegas, né? E aí ligava, cara, vamos sair. Eu falei, não, cara, não vou. Cara, vamos beber, não vou. Cara, às vezes chegava lá dentro de casa, oh, trouxe uma cerveja aqui pra gente. E eu falava, não, cara, não vou beber. Não, mas você tá brincando, por que você parou, cara? Não, mas você tá ficando careta, por que isso? Eu falei, não, cara, não vou, não quero mais. Eu mudei e realmente, na época, eu tinha muitos amigos, né, vários colegas, aquele negócio todo, mas aos poucos foram embora. Ficaram pouquíssimos que hoje são verdadeiramente os meus amigos. Aí você imediatamente voltou para a igreja ou isso demorou? Isso. Aí, neste contexto em que o Bernard nasceu, meu filho, a minha esposa e eu e ela, nós entendemos, né, que o melhor lugar para a gente educar o nosso filho, o melhor lugar para a gente levar o nosso filho é no caminho do Senhor, né, crescer ele no caminho para que ele não venha se desviar. Então, nós começamos a ir na igreja, mas uma igreja muito grande em Betim. Então, essa igreja, pelo fato dela ser grande, com muitos membros, a gente não se relacionava. Eu ia somente aos cultos de domingo, com todas as minhas falhas, com todos os meus erros que eu ainda precisava consertar, não gerava relacionamento com ninguém. E às vezes eu confesso que eu participava de algumas coisas para deixar minha esposa feliz. Teve um dia que ela fez ela marcou um encontro com Deus para mim e eu nem sabia. Aí simplesmente falou, amor, nós vamos sair e tudo mais. Chega mais cedo do trabalho. Eu falei, não, vamos para onde? Não, vamos para um negócio da igreja. Falei, nossa, amor, mas não tô afim. Não, vamos. Aí, de repente, quando eu cheguei lá, era um encontro com Deus, e aí foi uma bênção também na minha vida. Aí também fizemos encontro de casais, também foi uma bênção, e aos poucos eu ia fazendo as coisas, né? Aos poucos o Senhor ia me moldando, ia me mostrando o que eu precisava mudar, o que eu precisava fazer de diferente, mas lá, pelo fato de ter muitos membros, eu ainda conseguia esconder, sabe? Meu contexto é bem parecido com Jonas, sabe? Que vai tentando esconder de Deus, sabe? O tempo todo. Então, eu tentava o tempo inteiro esconder de Deus, mas eu vejo o amor dele, né? Porque tem pessoas, às vezes, que falam que tem duas formas de você seguir a Jesus, que é pelo amor ou pela dor. E aí eu discordo, eu acho que é somente pelo amor, porque mesmo a gente com todas as nossas falhas, mesmo a gente pecando, errando, ele ainda nos ama. E aí, quando você pega a história de Jonas ficou dentro da baleia, e o Senhor protegeu ele dentro da baleia. Então, isso é uma prova de amor, porque se ele tivesse jogado no oceano, ele provavelmente iria morrer, né? E não teria a sua salvação. Então, ele ficou dentro da baleia, dentro ali do peixe, e ficou vivo, e depois foi fazendo ali aquilo que Deus tinha chamado ele para fazer. Então, eu vejo que muitas coisas que aconteceram na minha vida foi pontos ruins, se a gente olhar com os nossos olhos, mas se a gente for olhar com os nossos olhos espirituais, foram coisas ali, o amor e a bondade do Senhor, né? E você me contando agora, né, que você estava lá na igreja, ia para a igreja, mas você não queria o envolvimento, né? Você queria estar ali, de repente assistir o culto, simplesmente ir embora, né? Sim, sim. Queria ter o Sim. relacionamento, né, a coisa da igreja. E você me contou que sua avó, né, assembleiana, né, roxa, do manto, perguntou o que você faz na igreja, menino. Ela, Se você vai na igreja, isso não importava se você vai só, né? Ela queria mais. ela faz uma pergunta para a gente que eu acho super interessante. Ela vira e fala assim: o crente que não tem compromisso com a igreja, ele precisa se converter.
Aí eu falo, como assim, vó? Compromisso, ela servir na igreja. Não é ser crente de cadeira, de banco, ficar sentado. É servir, você tem que fazer alguma coisa. Se você não faz alguma coisa dentro da igreja, você precisa se converter. Então, quando a gente chega na casa para almoçar, e aí, o que você está fazendo na igreja? Ela não pergunta se eu estou na igreja, ela fala, o que eu estou fazendo na igreja? Então, ela sempre nos lançou essa pergunta, e nesse período que eu participava dessa igreja, eu sempre tentei me esconder de todas as formas, sabe? Por mais que Deus estava me chamando, vamos, é agora, e eu tentando me esconder, mas uma hora a gente vai, né? Vai, e é muito interessante essa questão do serviço, né? Quando você está numa igreja, num ambiente, né, de pessoas, assim, você não tem como você viver um ambiente de igreja sem se relacionar com as pessoas. Sim, É sim. porque você vai estar só, é aquela questão, você ama o cabeça da igreja, mas você não ama, você não ajuda no corpo, né? Você não está fazendo Sim, parte daquilo ali. E verdade, é a minha pastora que fala que quem não trabalha, dá trabalho, né? Então, é verdade. necessário que você trabalhe na igreja, né? Faça alguma coisa em prol do reino, É, em prol das pessoas, e isso vai gerar em você mais serviço, mais vontade de servir, e é isso que é a igreja, é, né? Se cada um que hoje está ali simplesmente sentado num culto e assistindo como se fosse um consumidor, né, de um culto, uhum, né, sim, se ele entendesse que ele faz parte de um movimento, né, de uma comunidade que visa o crescimento não só dele mesmo, mas de outras pessoas, a mentalidade muda, né? E a partir a gente vai sim, poder servir não como um peso, não como uma obrigação, mas sim por amor, né, sim. que você estava falando. Com amor, né? Eu acho que é isso, não pode ser um peso, né? E todos nós, a igreja como um todo, nós estamos indo em direção ao alvo, que o alvo é Cristo, né? E para a gente ir em direção, existe um corpo, né? E este corpo ele precisa estar em movimento. E todo membro ele é extremamente importante para a gente fazer esse movimento acontecer, para que a gente possa caminhar, né? Então, eu sempre tentei, né, me esconder, mas foi passando um tempo que eu me envolvi em uma igreja que é essa, né, aqui da Lagoinha João Pinheiro, que foi onde eu falei assim, agora não tem como correr não. Eram poucas pessoas, aí todo mundo já começou a me conhecer, aí eu falei, agora é a hora e vamos para cima. A gente vai falar disso aí, que você me contou uma história muito interessante, mas antes disso, você me contou que você trabalhava numa multinacional e tal, você tinha tem uma estabilidade, né, uma vida Sim. legal e tal, mas tem um certo momento que deu ruim, né? Não, olha para você ver, Thiago. Eu tinha uma zona de conforto, né, para ser sincero. Eu tinha umas condições financeiras boa, tranquila, equilibrada. Então eu negociava, né, não ouso falar dízimo, na realidade eu negociava aquilo que eu iria ofertar na igreja. Tanto que eu lembro que eu ia na igreja e falava, meu Senhor, tem misericórdia da minha vida. Eu falava assim, pai, se eu bater a meta essa semana, eu te dou 20% da minha meta, né? Fazia isso. E aí, na época, eu conseguia bater as metas e aí eu dava, mas simplesmente eu não dava, não devolvia ali o meu dízimo, né? Eu simplesmente dava uma oferta. E eu falava assim, Senhor, tem misericórdia da minha vida, olha como é que eu fazia. E eu era isso, cara, eu trabalhava numa empresa boa, empresa conhecida, tinha um bom salário, então não faltava nada em casa, queria viajar, podia viajar, queria fazer alguma coisa, nós conseguíamos fazer, então aquilo me gerava uma zona de conforto que não me fazia sair do lugar, né? E aí foi passando um tempo, foi quando essa empresa ela encerrou as operações a nível Brasil, então todas as lojas fecharam, e aquilo foi um baque que eu lembro que foi praticamente no meu aniversário, foi no dia 2 de maio, as lojas encerraram e fechou e tudo mais. Eu falei, nossa, eu vou para casa. Quando eu cheguei em casa, minha esposa toda feliz, toda alegre, ela falou, amor, tem uma notícia para você. Eu falei, nossa, mais uma. Eu, qual que é a notícia? Ela falou, tô grávida do segundo agora. Eu falei, Que ó, é? que benção. Mesmo dia, não tem desligamento? Mesmo dia. Eu falei, que bom, né? Era meu aniversário, desligamento, e agora mais um filho, né? Eu falei, glória a Deus, benção, vamos embora. E ali eu lembro que foi passando o tempo, eu comecei a procurar, né, na mesma área, era na área, eu era gestor comercial nessa empresa, e eu comecei a procurar oportunidade na mesma área, em diversas empresas, só que não tinha o mesmo nível salarial, sabe? Então, apareceu uma primeira oportunidade, eu caí para dentro e não era aquilo que eu imaginava. Acabei me frustrando profissionalmente e foi bem num processo em que eu tinha acabado de comprar um apartamento, ainda esqueci disso, né? Tinha acabado de comprar um apartamento, estava reformando esse apartamento todo
Então, quem mexe com reforma sabe que você começa a gastar um valor, quando pensa que não, você está dobrando, triplicando, e ali eu lembro que as condições foram apertando, sabe? E ali eu lembro uma época que eu falei assim, agora não vai dar, não tem saída. E eu parei com o carro, fui comprar um cachorro-quente, falei com minha esposa, falei assim, vou ali comprar um cachorro-quente pra gente. Ela falou, não, beleza, vai lá. Aí fui subir com o carro, o cachorro-quente estava fechado. Aí quando eu parei, parei na rua de baixo, estava bem escuro, eu desliguei o carro, e ali eu comecei a chorar, sabe? Quando você tem a sensação que vai acontecer algo, mas que você não quer ficar sozinho. Então, eu sabia ali que o que estava acontecendo na minha vida ia ser um processo bem complicado, mas que a minha única salvação que poderia me ajudar era Deus naquele momento. Eu lembro que eu fiz uma oração, falei, Deus, desliguei o carro num breu danado, eu sozinho, no meio da rua, e ali eu fiz uma oração, falei, Senhor, eu sei que por muitos anos eu fugi, por muitos anos, né, eu deixei de fazer aquilo que o Senhor tinha me chamado para fazer, então agora eis-me aqui, sabe? Falei assim, eis-me aqui, pode fazer o que você quiser, o que você desejar, para onde você apontar eu estou indo, para onde você me direcionar eu estou indo, e ali foi onde a gente mudou para esse novo apartamento, a minha filha nasceu, e mesmo assim eu com dificuldade, sabe, de arrumar um trabalho que possa ganhar aquilo que eu ganhava. Então foi bem complicado. Aí que entra o processo dessa igreja que eu comecei a caminhar, que eu estou até hoje. Aí, no caso, quando o seu apartamento ficou pronto, sua filha nasceu já em Belo Horizonte, né? Você já tinha saído da onde você estava e já estava em Belo Horizonte? Isso, já estava em Belo Horizonte. Aí você foi para a Lagoinha Matriz mesmo? Isso. Aí nós saímos de uma lagoinha que era do Centro de Betim, que era grande, né? Que eu não tinha envolvimento. E depois nós fomos para essa Lagoinha Matriz, que todo mundo aí já conhece, né? Que é a Lagoinha Mega, que você pode sentar num lugar 100 vezes, as 100 pessoas que estão do seu lado são pessoas diferentes, não tem jeito. Tem pessoas, vem caravanas, na realidade, né? Vem caravanas de outras cidades para conhecer a estrutura da igreja, até um ponto turístico aqui de Belo Horizonte, né? Então, você não consegue se relacionar também, né? Assim, isso, cara, não conseguia. Tá Não consegui. Normalmente. Era aquele, eu falo assim, eis-me aqui no banco de trás, quietinho, parado, né? Não quero conversar com ninguém, eis-me aqui. E lá eu não conseguia me relacionar com ninguém, e também, para ser sincero, eu nem queria, né, Tiago? E ali, a minha esposa é uma pessoa muito sábia, né? E ela viu, na época, um encarte, antigamente tinha uns folhetins, falando que tinha inaugurado uma lagoinha no bairro João Pinheiro, que era aqui no bairro que eu moro até hoje. E quando ela falou isso, falou, amor, vamos lá para a gente conhecer. Eu falei, tá, vamos lá, já estou indo na igreja mesmo. Aí eu lembro que eu fui nessa igreja, a igreja pequena, tinha ali mais ou menos uns 100 membros, poucas pessoas, e eu achei legal, achei bacana. Aí na hora de ir embora, eu cumprimentei todo mundo. Aí fui uma vez, fui duas vezes. Aí na segunda vez que eu fui, aí eu peguei as redes sociais da igreja e falei, deixa eu seguir lá, vamos ver como é que é os cultos, a programação e tudo mais. E eu segui essas redes sociais da igreja. Aí, quando foi da terceira vez que eu fui, entrei lá, o pastor já veio em direção, já me cumprimentando pelo nome. Falou, a paz do Senhor, Ivan. Eu fui, olhei assim, falei, a paz, tudo bem? Tranquilo. E ali participamos do culto, fomos embora. Quando eu cheguei em casa, falei assim, Rebeca, vamos sair dessa igreja, não volto lá nunca mais. Ela, por quê, meu amor? Eu falei, não, o pastor já sabe meu nome, fui descoberto. Eu fui descoberto, preciso sair de lá, não dá para continuar mais e vamos na Matriz. Não, mas não tem problema, amor. Eu falei, não, vou para outra igreja. Não, vamos para a Matriz, que é melhor. E justamente, aí quando foi no outro domingo, eu fui para outra, aí eu fui para a Matriz. Aí ela, vamos aqui? Eu falei, não, vamos lá na Matriz. E aí eu fui para lá, cara. Estacionei o carro, participando do culto, foi bênção e tal. Aí na hora de ir embora, coloquei meu menino na cadeirinha, coloquei minha menina, aí minha esposa entrou, aí na hora que eu tô arrancando o carro, eu olho pro lado, o pastor que é da igreja aqui da Lagoinha, João Pinheiro, né? Se ele assistir esse podcast, um abraço, viu, pastor Clay? Te amo, viu? E ali, no que ele me viu, ele falou assim, Evandro, é a paz, mas eu olhei assim, falei, a paz, beleza, ele veio aqui hoje, mas eu te espero lá, não sei o quê. Eu falei, amém, pode deixar que eu vou. A possibilidade de se encontrar um cara no meio de uma multidão de gente. Cara, Deus mesmo. Aí eu já fiquei até assim, né? Falei, gente, Deus já tá falando demais, eu tenho que responder, né? E aí eu lembro que eu fui e falei assim, meu amor, não tem jeito, né? Talvez, eu acho que o ideal seria a gente ir lá algumas vezes e tal, e não relacionar. Mas aí eu fui, Thiago, tive um sonho muito doido, cara. Eu estava sentado na calçada, como se eu estivesse numa comunidade, com um ambiente com vários becos, né? Que eu poderia entrar em vários lugares, só que eu não sabia para onde eu ia, cara. Eu sentado ali na calçada, e ali chega para perto de mim um homem muito alto,
e eu não conseguia ver a estatura dele, tão alto que era, e eu tentava ver o rosto, assim, eu falava, cara, não consigo ver quem que era, e aí ele começou a andar, e aí eu fiquei olhando assim para ver em que direção essa pessoa ia. Aí, de repente, ele olha para trás, e quando ele olha, é o rosto do pastor Cleito, e na hora que eu olhei e vi ele, eu falei assim, não falei nada, na verdade ele virou para mim, vem, pode vir. Aí ele começou a andar e eu fui atrás dele, cara. Aí eu acordei no outro dia e falei, bicho, vou ter que ir naquela igreja, não tem jeito. Aí Como desse se cara. diz, é uma frase que eu falo, quem crê em coincidência não vive experiência, né? E são experiências que o Senhor estava me mostrando ali, né? Uhum, sim. Aí, a partir desse sonho, você fincou o pé lá em João Pinheiro e tá lá até hoje, mas aí como é que foi desse processo que você chegou até lá, até o momento onde você começou a liderar? Como é que foi esse espaço, assim? Como é que você começou a liderar Isso. lá? Aí começamos a caminhar ali na igreja, né? E servindo em ministério. Hoje as pessoas que eu caminho, eu falo muito com eles que tem hora que as pessoas têm dificuldade em saber qual é o chamado, qual é o meu chamado, o que eu tenho que fazer, fica desorientado. Será que eu fui chamado para cantar? Será que eu fui chamado para pregar? E ali eu sempre tive algo comigo, que eu gosto de futebol, e eu sempre acho assim que no futebol você começa a jogar bola numa posição que você se acha confortável, mas com o passar do tempo você vai se enquadrando em outras posições. Então talvez você quer jogar de atacante, mas você começa a jogar como atacante, depois você está jogando no meio do campo, pensa que não, você virou um goleiro. E ali na igreja eu também vejo que não é diferente, né? E quando eu cheguei lá eu vi a necessidade da igreja, né? Vi ali o movimento todo, as pessoas ajudando em servir. Eu falei, cara, o que eu posso fazer? E o primeiro ministério ali que eu entrei de cabeça foi o ministério do diaconato. Eu vi ali os irmãos, né, servindo na porta, no estacionamento, ao mesmo tempo pegando os dízimos, as ofertas, limpando a igreja. Eu falei, cara, isso aí eu sei fazer, isso aí não tem tanto desafio. Na época eu conversei com o meu pastor, né, na época pastor Carlos, falei, cara, eu posso servir, como que funciona? Ele falou, tem que fazer um curso, o curso é tantos dias e tal. Eu falei, não, vamos fazer top. Mas antes disso também eu não posso deixar de citar um casal que nos ajudou muito para um crescimento, né, que nós tivemos. Foi o casal assim que verdadeiramente nos abraçou, além do pastor Cleito e pastora Bruna, mas foi o pastor Keck, pastora Marina, que era aqueles assim que vinha na nossa casa, sentava aqui, a gente ficava madrugadas e madrugadas conversando a respeito do que Deus já tinha feito na nossa vida, do que Deus estava fazendo. Sabe aquelas dúvidas mais cabulosas que a gente tem do reino, né? Então essas dúvidas tudo eu saltava para ele, e aí muitas das vezes ele respondia, outras ele falou, olha, cara, isso aí eu vou dar uma pesquisada, te respondo depois. Então aí no outro dia a gente encontrava e respondia, então aquilo foi rendendo, e eu e minha esposa, por mais que nós crescemos em lares evangélicos, né, lares cristãos, a gente não tinha se batizado ainda. E aí nós batizamos juntos, cara. Eu e ela, o Dom até teve a oportunidade de estar no nosso batismo. Eu e ela batizamos juntos. O pessoal até falou assim, cara, tava parecendo um casamento, de tão lindo que foi. E aí nós começamos a servir. Minha esposa foi servindo no Kids, e aí depois eu fui convidado por esse pastor Queco e a pastora Marina, que eles eram líderes dos jovens. Eles falaram, cara, tem como você nos ajudar e tudo mais? A gente vê que você tem uma pegada bem assim, jovens, a mente mais aberta e tal. Eu falei, cara, vamos embora. E aí eu e minha esposa, nós começamos a ajudar e viramos ali braço direito, perna deles, coração, o que eles precisavam fazer, nós estávamos disponíveis. Então eu servi inicialmente no Ministério do Diaconato, com o maior zelo, com o maior amor possível. Depois eu servi também no Ministério da Comunicação, então participava, fazia artes, né, gravava os cultos, tirava fotos, ficava no som, na mídia, participei ali também durante um tempo, e ao mesmo tempo liderava a célula também, e participava da equipe dos jovens, né, participava da equipe até então. E aí esse casal, eles engravidaram praticamente no início da pandemia, e aí eles pediram um suporte maior, né? Eles falaram assim, Wander e Rebeca, tem como vocês nos dar um suporte maior na igreja, junto com a equipe dos jovens e tal, porque nós estamos nesse processo, nós não sabemos como vai ser essa pandemia. E aí nós começamos a ajudar, e aí quando nasceu o bebê deles, aí eles já tinham praticamente passado o bastão, falando, olha, estamos com esse desafio assim, se assado, vocês são as pessoas ali que a gente mais vê afinidade, mais vê empenho, né, de fazer a obra do Senhor, né, com os jovens. Vocês topam esse desafio. E fora isso, eu já tinha ouvido outras palavras, né, outras pessoas já tinham me falado, falando, olha,
vejo você cuidando de jovens, olha, eu vejo você fazendo isso. Eu falei, gente, jovem só se for meu filho, minha filha, quando crescer. mas aí a gente caiu de cabeça e estamos aí até hoje. É que tem uma pergunta para você aqui, peraí. Ô, Juninho, essa é a minha mesma pergunta. Olha, você soltou o MC Bivolt, eu não estou muito bom com você não, viu? Não, o problema não é soltar o MC Bivolt, o problema é mostrar o vídeo para os meninos aqui daqui a pouco. Cancela. Igual que a gente conversou semana passada, né, cara? Às vezes você estava tentando deletar o vídeo do YouTube, mas isso é bom, cara, para as pessoas verem de onde Deus nos tira, né? Isso é uma fase que a gente viveu como jovens, né? Mas Sim. a gente não, né, se arrependeu e está num caminho, graças a Deus, bem melhor. E a gente tem um espelho para olhar e falar assim: eu saí dali e onde Deus me colocou. Então também serve de testemunho e bola para frente. Verdade. Pergunta antes que eu me esqueça, que a gente vai né, delongando. Qual que é a maior dificuldade que você encontra, né, como líder de jovens, né, por ter pegado aí? E a gente sabe, a gente também está junto aqui com a galera de jovens, o Thiago também é líder de jovens aqui, a gente dá uma força sempre quando pode, e a gente vê a dificuldade, a inconstância dos jovens, né, hoje em dia. Até mesmo, como você falou, sobre de não achar onde que eles se enquadram, o que eles podem fazer, ou querer fazer tudo e depois não fazer nada. Qual que é a dificuldade que você encontra na sua igreja local, no seu caminhar aí? Aqui eu vejo isso como um todo, né? Jovem, ele é muito inconstante, né? Ao mesmo tempo que ele está adorando, glória a Deus, aleluia, no outro dia ele está com depressão, ele não quer sair de casa mais, não quer ir na igreja, fala que tem panela na igreja e ele não participa, e então jovem existe essa inconstância. Então esse é nosso maior trabalho como líder de jovens. E minha dificuldade é essa, a questão de o que fazer para essas pessoas permanecer. Eu não sei na igreja de vocês como que é, mas aqui o tempo inteiro os meninos querem evento. Os caras querem evento, vão fazer evento, vão chamar a banda de fora, pregador de fora e aquele negócio todo. Mas aí a gente faz o evento, é top, é sensacional. Aí quando dá na outra semana, a igreja com 20 pessoas e no evento tinha 200 pessoas, né? Então acontece isso com bastante sequência. Então o que eu, Wander e minha esposa, a gente tenta fazer? Primeiro é orar, é pedir a misericórdia do Senhor, a estratégia do Senhor, porque sem isso a gente não consegue fazer nada. Então fala, Deus, o que eu posso fazer para a gente continuar ali levando esses meninos em direção ao reino, para não deixar a peteca cair. Então a gente tenta fazer gincana, né? A gente tenta fazer igual agora nesse mês aí de maio para junho, a gente está fazendo algo que chama Talk na Madrugada, que é uma conversa que a gente tem, começa à meia-noite e vai até 1h da manhã, com o intuito de quê? De entregar a nossa primeira hora para Deus. E como que a gente faz isso? A gente abre ali um aplicativo de chamada de vídeo e cada um na sua casa, meia-noite, acessa e tem uma escalinha, cada um traz uma palavra, sabe? Cada um vai trazendo a palavra e ali a gente vai orando, vai fazendo rodízio, ora fulano, e nós vamos orando durante a madrugada e eles gostam desse movimento de estar todo mundo junto, em união e participar disso e é para a expansão do reino. Às vezes eu fico assim, Senhor, mas será que eu estou fazendo certo? Será que eu estou pegando pesado demais? Será que eu preciso afrouxar um pouco mais? E aí o Senhor fala, não, continua, é assim mesmo. E ali a minha maior alegria é quando eu vejo um menino de 13, 12 anos orando na madrugada, 1h da manhã, e coisa que quando eu tinha essa idade, eu particularmente eu não fazia. Eu queria somente participar das festas, né, do que estava acontecendo naquele momento, mas depois eu não queria. Então, é claro que vai ter a multidão que vai vir somente para o evento, mas vai ter aqueles que vão permanecer. Então, cabe a nós ter estratégia, buscar a estratégia do Senhor para tentar trazer esses meninos e permanecer, que é o mais difícil, não é fácil não. É o mais difícil mesmo, porque você estava falando dessa questão dos eventos, né, de movimento. A gente sabe que jovem precisa de movimento, né? Sim. Mas é a questão de evento, disso que você falou, né? Quando vem um culto, chama alguém de fora, vem 200. Aí quando você pensa, não, agora a galera vai juntar e vai ficar. E no próximo culto já não é a mesma coisa, são 20, 30, né? E eu penso assim que quanto mais eventos você fizer, você vai chamar muita gente, mas para mantê-los dentro da igreja, você vai precisar de muito mais eventos para mantê-los, né? Verdade. Isso que é complicado a gente fazer. Eu falo como estando, né, líder de jovens também, essa dificuldade, né, de você fazer algo
entendendo que o evangelho não muda, mas os métodos podem ser mudados, né, para alcançar esses meninos. Claro que a gente não pode diminuir, né, a palavra, a gente precisa usar a verdade que ela carrega, mas é difícil a gente ficar trazendo evento toda hora, porque é isso realmente que eles querem, né? Eles querem ver algo movimentando, agindo, e muitas vezes a gente nem pode fazer isso, né? Porque essa não é uma realidade. E aqui na nossa igreja, no caso, a gente pega muito essa questão, né? É a mesma coisa praticamente, né? Será que a gente está fazendo certo? Será que essa é a estratégia que Deus quer que a gente faça? E muitas vezes eu me pego me perguntando dessa forma também, né? De pensar, caramba, será que eu estou apertando? Será que o que eu peço para eles fazerem, será que isso não vai afastá-los ou não? E isso é um dilema, né? Porque eu acho que a gente não pode realmente afrouxar, porque a gente ensina, traz a palavra, a verdade da palavra, porque o mundo aí fora não tá para brincadeira também, né? Então, Verdade. se eu for amaciá-los no bom sentido da palavra, né? Só trazendo as coisas divertidas e legais, quando eles entrarem, quando eles tiverem algum momento de escolha, né? De poder sair ou ficar, eles vão escolher sair, né? Porque no mundo tem coisas muito boas para Verdade. eles, né? Divertidas e que alimentam eles de alguma forma, né? Por mais que seja momentâneo, né? O vazio vai vir, mas eles aproveitam muito esse tempo. Então, acho que é um dilema que a gente tem, né? De ensinar e movimentar ao mesmo tempo, mas sem perder a força da palavra, ensinar eles a verdade que é da palavra e viver de acordo com a vontade de Deus, né? E aí o que assim a gente busca fazer, né, pelo menos aqui na nossa igreja, o que nós temos? Temos os cultos de jovens, né, temos células de jovens, tem já a banda que toca todo sábado, praticamente é só jovens que toca, né, nós temos, como se diz, período em que nós estamos juntos, confraternização em que nós estamos juntos, então a gente tenta fazer mais essa questão, sair um pouco de reunião, porque o processo de reunião às vezes nem todos têm maturidade para entender algumas coisas que é dita, e a gente parte mais para a questão de comunhão, né? Eu acho que o próprio Jesus, ele fazia isso muitas vezes. Você não via Jesus falando assim, olha, vai fazer isso, vai fazer isso, vai fazer aquilo, fazer... Ele sempre fazia a comunhão, sabe? Sentava com os irmãos na hora do alimento, na hora de comer, de bater papo, e aquilo ali que eu acho que criava raízes, né? Ensinava Isso. Isso. Então a gente procura fazer isso com frequência, mas é claro que vai ter alguns que vão chegar, vão olhar e vão embora, igual semana passada eu estava observando um rapaz, ele chegou na igreja, caminha com a gente nos jovens, chegou, mas aí não tinha ninguém, ele olhou para um lado, olhou para o outro, falou, ai, cadê os jovens? Aí ele simplesmente foi embora. Então eu vejo qual que é a motivação do coração dele, ele está ali por causa de Deus ou está ali por causa dos jovens, né? Então, ele está ali simplesmente por causa de um rolê, onde os amigos estão, e ele quer estar naquele rolê. Sim. E eu me pego com minha esposa, às vezes, falando assim, gente, mas dá vontade de falar, ô, Fió, não dá mais não, você não dá mais não, aqui, ó, vamos pegar seu rumo aqui. Mas eu falei com minha esposa, eu falei, olha, eu, Wander, eu não estou preparado para me passar na rua, e do outro lado da rua tiver um rapaz usando droga, tiver do outro lado um rapaz que caminhava comigo bebendo, alcoolizando, então eu não estou preparado para isso, então do jeito que ele está, cara, deixa ele, do jeito que ele está, a gente vai movimentando, a gente vai tentando trazer o ensinamento, tentando trazer a palavra, para que de alguma forma, uma hora entra e muda, assim como fez comigo, né, eu contei meu processo aí de caminhada, e foi assim, sabe, foi aos poucos, ajustando, até a gente tá do jeito que tá, mas precisa ajustar mais ainda. Tem uma pergunta aqui daqui a pouco, deixa eu só te fazer uma pergunta, senão eu vou acabar esquecendo ela também. No caso, no contexto daqui, né, eu fui líder de jovens no Brasil também, mas eu tinha 18 e eu tinha acabado de me converter, então era uma situação de uma igreja muito pequena, de não ter muitas pessoas para trabalhar, e acabou que quando eu precisava ser discipulado e cuidado, eu estava tendo que cuidar, né? Então Sim. eu falhei muitas vezes, né? Porque ainda era muito jovem, muito imaturo, e o tempo passou e eu aqui acabei assumindo esse ministério também, e eu não sei se é o mesmo contexto daí, por isso que eu estou te perguntando. Aqui a gente vê uma dificuldade no sentido assim,
A gente tem também constância, porque eu acredito que seja da juventude, né? Algo deles, né? A inconstância, às vezes tá numa vibe legal, feliz e cantando, adorando, e chega num outro momento ele já está lá embaixo, a gente tem que reerguer de novo, trazer de novo, mas a gente vê aqui uma dificuldade às vezes com relação aos próprios pais, né? Muitas vezes a inconstância deles parte das referências deles dentro de casa, porque o nosso tempo com eles é muito menor. O tempo deles é de colégio e de casa. O nosso é um pouquíssimo. 2 horas, 3 horas. Muitas vezes, sei lá, um domingo e mais um dia na semana. Então é até uma covardia. A gente, né, muitas vezes se faz muita coisa, mas a gente vê, às vezes, resultados sendo bem poucos por causa disso, por causa do tempo que a gente tem junto, que é pouco, e justamente pela falta de apoio ou de referência dos próprios pais. Aí também você lida com isso, ou sim. Mas isso é um pouco diferente na minha época, né? Porque eu já estou aqui há 9 anos, então, na minha época atrás, na época de jovem, no Brasil, os pais, eles viviam na igreja praticamente, né? Eles estavam muito mais envolvidos com a igreja, eles praticamente tinham culto de manhã, ficava ali, almoçava ali próximo ali, já de tarde já estava no culto de novo, né? Então, eles tinham um convívio de igreja muito grande. Agora eu já não sei mais como é que tá. Como é que é esse contexto de pai e filho aí para você? Na realidade, eu tenho muitos jovens que caminham comigo que os pais ainda não se converteram. Os pais ainda não conhecem Jesus e é aquele contexto que você falou, que você viveu, mas que nos dias de hoje não está diferente. Mas tá um pouquinho pior, né? Os pais, igual eu te falei, não tá vindo à igreja mais e é difícil. Mas eu falo para vocês que eu tenho uma estrutura aqui na igreja que é uma estrutura boa, confortável. Eu tenho meus pastores, né, que eles me ajudam bastante. E no contexto da minha vida, tudo aconteceu muito rápido. A maturidade ela teve que vir para mim muito rápido. Aos meus 19 anos, eu já era pai, criança, então eu tinha que mudar minha mente muito rápido. Então hoje eu vejo os meninos, às vezes, já teve pai que chegou perto de mim e falou: cara, eu tô com um problema assim com meu filho e não tá fazendo isso, não tá fazendo aquilo, e querendo que eu resolva um problema que é paterno, um problema que é resolvido dentro de casa. É igual você falou, não tem como resolver algo que a gente vê 2 vezes na semana, 2 a 3 horas, enquanto vive num lar que vê o pai o tempo inteiro. Então, como é difícil. Mas aí que a gente vem com a palavra, que é a verdade, né? Vem com a palavra, vem com o ensinamento, e ali os meninos, aos poucos, eles vão entendendo, os jovens, aos poucos, vão entendendo, e alguns vão mudando, vai mudando o comportamento, né? Senta depois para conversar e fala: cara, como meu filho mudou, né? Nossa, eu estou muito feliz com o processo de caminhada dele. Mas tem outros que realmente os pais deixam a desejar, os pais que são referência dentro de casa e precisam, né, mudar isso, mostrar para os filhos que eles que são aqueles ali que vão estar levando o filho, que vão estar ensinando no caminho, né, e que esse peso não cabe a nós. Mas nós tentamos, né, por mais que nós temos falhas, e às vezes a gente se cobra muito, fala: mas por que não está acontecendo? Mas se dentro de casa não está acontecendo, talvez na igreja é bem provável também que não vai acontecer, né? Então é um desafio constante que nós temos, e aqui o que eu sou resguardado é que eu tenho pastores que estão comigo e falam assim: não, Wander, tá certo, é isso, cara, fica tranquilo, é isso mesmo, isso acontece, não, você tá certo, não entra nessa não, fulano é assim, ó, a mãe, o pai, acontece isso mesmo, porque conhece também a caminhada. Então a gente vai conversando, vai tendo isso, nessa liberdade de conversar com quem são os pastores da casa, e hoje eu tenho isso, tem hora que acontece alguma coisa, eu falo: pastor, será que a gente podia fazer assim? Não, Wander, não pode, vamos fazer sim, e vice-versa. Então acho que essa liberdade ali dos pastores em casa te dando essa estrutura, eu acho que fica bem mais fácil de você fazer um trabalho, né? Fundamental, né? A nossa vida aqui também é desse jeito, né? A gente precisa e tem muito apoio, né, pastoral, e muitas vezes a gente senta numa mesa e fala: não dá mais, eu não quero mais, não tá dando. A gente como humano, a gente quer ver o resultado, né, muito rápido, né? A gente quer ver frutos do nosso trabalho imediatamente, muitas vezes. Muitas vezes o fruto a gente nem mesmo vai ver, né, os frutos do nosso trabalho. Então a gente senta muitas vezes numa mesa com os pastores e se derrama e fala: não tá dando, tá difícil. Me ajuda aqui. Isso aqui não é para mim, não é meu chamado, né? E eles com toda a sabedoria e graça e falam: não, vai, continua, vai dar certo, vai por esse caminho,
ou continua nesse caminho que, né, vai na fé, que se você não conseguir abraçar todo mundo, os que você conseguir, né, já vai ser bênção para o reino. Então, esse apoio pastoral é fundamental, né, para a gente continuar, porque não é fácil lidar com jovem, e você falou uma coisa muito interessante, que é a questão que é o discipulado dos pais com os filhos, né? É fundamental, né? A gente não pode, nem deve, terceirizar isso para a igreja, né? Seja infantil ou de jovem, que lida com criança, jovem, adolescente e jovem, e a gente não pode deixar isso na mão de outra pessoa, né? Sim. Aqui é uma terra onde o pessoal trabalha muito tempo, muitas horas, e acaba que isso acontece muito, né? A gente passa uma responsabilidade. Tipo assim, eu falo de maneira geral, né? A minha responsabilidade é botar comida na mesa do meu filho, e é só. O resto eu deixo para a igreja fazer lá no domingo. E não é o correto, né? Acaba que atrapalha, dificulta e atrasa muitos processos. Sim. Na realidade, né, Tiago, o que a gente vê bastante é isso, essa terceirização dos pais dos líderes de jovens, né? E é algo que eu me pego muito, eu converso muito com os meninos que caminham aqui comigo na igreja a respeito da próxima geração. Hoje a gente olha e fala assim, cara, como que vai ser os jovens daqui a um tempo? Porque talvez a gente critique, talvez a gente fala, não tá dando, olha para você ver esse rapaz, mas, cara, são os próximos pastores, são os próximos levitas, são os caras ali que vai fazer canções que nós vamos cantar, que os nossos netos vão cantar. Então, nós temos que ter um amor, um zelo, sabe, um carinho, e temos que ter toda a paciência do mundo, cara, toda a paciência, porque eu chego para os meninos e falo assim, cara, vocês são a geração que vai fazer a diferença, vocês têm que acreditar em vocês mesmos. E hoje nós temos ali as redes sociais, igual a gente falou, que é bênção, o que nós estamos fazendo aqui, um de um lado do mundo, o outro do outro lado, e falando a respeito daquilo que Deus tem feito nas nossas vidas, mas ao mesmo tempo muitos têm usado essa ferramenta para se perder, sabe? Se perder em redes sociais, fazer um comparativo da vida com o outro que estudou com você, com o outro que trabalhou com você, e achar que o cara é melhor que você, achar que a menina é mais bonita que você. Olha o nariz da menina, que nariz lindo, eu não tenho um nariz desse, e começa a se comparar. Né? E hoje as crianças, os jovens, os adolescentes, eles estão assim se perdendo na questão da identidade, de não saber quem eles são, sabe? Fica totalmente perdido, e aí entra a questão da depressão, e aí eu não quero mais, o meu cabelo é feio, meu rosto é feio, as roupas que eu tenho é feio. E antigamente nós não tínhamos disso, né? Antigamente a gente vivia a vida, né? Podia repetir a mesma camisa 10 vezes, que mal teria foto para fotografar, né? Então era mais tranquilo de se viver. Mas essas coisas só nos mostram que é chegada a hora, que verdadeiramente ali os fins dos tempos está batendo a porta, e nós precisamos avivar ainda mais, né? Isso. Qual é a idade que você trabalha com os meninos aí? Do Legacy, né? Isso, qual é a idade? Legacy. Na realidade, antes a gente falava que era juventude da igreja, né? E aí ficava muito aquela questão de juventude, parecendo um time de futebol. Aí o pessoal mudou, falou, vamos chamar de Legacy, né? Que aí é o legado, que é aquilo que a gente deixa na pessoa, que é a diferença da herança, que a herança é aquilo que você deixa para a pessoa. Então, a faixa etária de idade, eu tenho os jovens aqui, adolescentes, né? Na realidade, a partir de 12, 13 anos de idade, que vai ali até 25, tem outros de 27 que já entra no Legacy Up, que já são jovens adultos, né? Então tem por ser uma igreja local, onde não tem muitos membros, né? Tem na média de 100 a 150 membros, então nós temos esse gargalo, né? Então tem uns aí por isso que é tão importante o papel da célula, né? Porque tem aí os que faz essa divisão, que pega ali os meninos de 13 até os 16 anos e os de 17 até os 20 anos. Então, a gente consegue fazer essa divisão para tentar trazer a palavra de uma forma mais clara para a faixa etária da idade ideal. A gente tem umas perguntas aqui dos seus meninos. Ixi, manda aí. Você está preparado? Pode mandar, manda aí. Me fala os nomes, tá? De quem fez aí, para depois eu resolver. Ô, Juninho, nós separamos duas aqui. Uma é do Diego Ramos. Até pegando um gancho que você falou do fim dos tempos aí, né? Da volta de Jesus. A pergunta dele é nesse sentido. Então, vai lá.
Você sente algum tipo de responsabilidade a mais por liderar uma geração que possivelmente será a última antes da volta de Jesus? Diego Ramos. Excelente. Claro, Clana. Diogo, um grande abraço, obrigado pela pergunta. Cara, todos nós somos responsáveis, todos nós. E se nós não fizermos a nossa parte, nós vamos ser cobrados por cada vida, cara. Aumenta ainda mais a nossa responsabilidade quando a gente aumenta. Quando a gente realmente entende o nosso propósito aqui na Terra, a gente entende o que a gente tem que fazer, então não tem aquela questão de falar, cara, não vou, sabe? Ou vai lá e você prega tal dia, cara, não tem essa opção. Ai de mim se eu não pregar o evangelho, assim como diz Paulo. Então, nós não temos essa questão de falar assim, cara, não é comigo, vou pregar somente para essas pessoas. Então, não existe isso. Nós temos o tempo inteiro, cara, que ter essa responsabilidade que toda vida é preciosa. Toda vida vale mais que o mundo inteiro, então nós precisamos cuidar e eu me sinto responsável por isso. Por isso que todos os dias eu vou praticamente na igreja, estou lá sábado, todo domingo, porque eu creio sim que muitas vidas ainda vão se converter e nós somos responsáveis por isso, cara. Nós vamos morar todo mundo junto no céu, cantando, dando glória, aleluia, e eu não quero perder ninguém, cara. E que seus jovens também têm esse mesmo pensamento, né, de urgência, né, porque os tempos estão, né, chegando e os jovens precisam se levantar, né? E aí a melhor... Os jovens teriam visões, né, profetizariam. E aí a melhor forma que eu busco hoje em fazer é tentar colocar esses meninos para fazer aquilo que eles gostam, sabe? Que seja cantar, que seja adorar, que seja ministrar. Talvez eles, por mais que eles tenham as dificuldades em falar, as dificuldades em interpretar um texto bíblico, eu falo, cara, vai para cima, pega do seu jeito, fala na sua linguagem e vai. Então, a gente tem um trabalho bem legal que a gente faz com os meninos lá da igreja, em que todos ali dão a palavra, todos oram, todos, como se diz, é o crescimento da igreja. Eu enxergo que daqui a um tempo vamos sair vários pastores, vários levitas ali daquele lugar. Uma última pergunta. Já pegando o gancho de novo aí no que você está falando, parece que eles viu o que você ia falar e mandou a pergunta aqui. Mas é Milena Fernandes. Pergunta assim, Wander, como você consegue manter o engajamento da equipe que serve no Legacy? Tem a ver com o que você falou aí, né? Mas... se chama graças. Se chama graça, porque tem hora, igual o Thiago falou, dá vontade de você chutar o balde, tem hora que você fala assim, não, isso não é para mim, e o tempo inteiro a gente tem que pensar fora da caixa. Tem que pensar fora da caixa e falar assim, cara, enquanto eu passo na avenida, que hoje a nossa igreja chama Avenida Delta, enquanto eu passo lá e tem bares lotados, por que eu não posso tentar pensar em algo para a gente trazer para dentro da igreja, para esse pessoal começar a caminhar aqui? Então, a gente tenta fazer umas doideiras, sabe? Recentemente, nós fizemos festa country, foi todo mundo chapéu de cowboy, bota de cowboy, só faltou entrar com um cavalo dentro da igreja. Aí, recentemente, nós fizemos uma festa como se fosse na última ceia do Senhor, e todos nós ali com roupas e vestes da época de Cristo. Então, como foi legal isso? Então, a gente tem que buscar as estratégias que nós temos. Na própria igreja nossa, nós temos lá a máquina de fumaça, e aí a gente aperta e solta fumaça, aquele contexto todo, e às vezes, se alguém vier de fora ver aquilo, mas, nossa, mas o que é essa máquina de fumaça? E antigamente, no Santo dos Santos, tinha lá uma fumaça que eles ficavam lá. Então, tudo a gente vai buscando, cara. São estratégias do Senhor para a gente tentar levar e manter esse povo engajado. Não é fácil, é um desafio. Mas o que eu mais faço é tentar ouvir eles mesmos, porque os jovens, eles mesmos, eles dão ideia. Cara, por que a gente não faz isso? Tem certas coisas que não dá, né? O nosso próprio pastor Márcio, ele tem uma palavra, uma mensagem que ele carrega, que ele fala, olha, Lagoinha pode tudo, só não pode uma coisa. A gente o quê? Ele pecar. Só não pode pecar, meu irmão, o resto é para fazer tudo. Então, dentro dessa palavra aí, a gente tenta caminhar e vai fazendo de tudo ali para a expansão do reino. Wander, muito obrigado, cara, de você ter disponibilizado seu tempo de estar aqui com a gente, batendo esse papo, poder ter escutado histórias de transformação da sua vida, o que você tem feito aí no Legacy, junto com os jovens e adolescentes, que o Senhor continue derramando graça sobre sua vida, né, te dando estratégia, não só sobre sua vida, como a vida da sua esposa também, né, que caminha junto com você nesse árduo trabalho, mas... Sim. Que o Senhor continue derramando sobre sua vida, a vida dela, dos seus filhos também, né? Que eles continuem crescendo nesse ambiente saudável, né? De Cristo, da igreja, da presença de Deus. E a gente está muito feliz de você ter aceitado o nosso convite, de estar aqui.
E eu fui muito edificado com o que você falou. Eu, como líder de jovem também, eu vou pegar isso que você falou, né, das suas experiências e poder trazer aqui, poder me ajudar a prosseguir, né, nessa caminhada. E se você puder falar algo para o final, assim, para a gente poder terminar, suas considerações finais, algum recado que você queira dar para quem está nos assistindo. Amém. Amém, Tiago. Eu agradeço pela oportunidade, agradeço a Igreja Metodista, né? Uma igreja que eu já amo de coração. Eu falo com minha esposa que um dia ainda nós vamos colocar a ponta da unha aí, né? A ponta do pé, nós ainda queremos colocar, né? E louvo a Deus pela vida aí dos pastores, pela vida sua, da sua esposa, por cuidar desse casal que eu tanto amo, que está caminhando aí com vocês. E o que eu deixo aí para esses jovens que estão chegando, cara, é que a identidade que eles verdadeiramente têm que entender não tem a ver com as coisas do mundo, mas tem a ver com as coisas dos céus, né? Com as coisas que Deus pensa a respeito deles. Nós não devemos pensar o que o outro acha de nós, mas nós precisamos pensar o que Cristo acha de nós. O que nós estamos fazendo? Qual que é a nossa obrigação nos dias de hoje? Sabe, não devemos nos envergonhar do evangelho, porque se nós envergonharmos do evangelho, ele vai envergonhar de nós. Então, não é isso que nós queremos. Então, independente dos nossos defeitos, independente de tudo que a gente vive, cara, é ir para cima, mete o pé na porta, vai com os defeitos, vai do jeito que você tá mesmo, vai capengando, mas vai falando o amor de Jesus, porque o amor, ele liberta. Então, eu agradeço a oportunidade, um beijo, um abraço para todo mundo aí, conta conosco, mesmo nós estamos do outro lado do mundo aqui, qualquer coisa que a gente puder ajudar, a gente está à disposição, né? Como se diz, é o legacy, é um legado que nós queremos deixar na nossa geração, e creio que edificou a vida aí de alguns irmãos, e qualquer coisa estarei sempre à disposição, tá, meu querido? Obrigado por tudo, viu? Obrigado, um abraço para todo o pessoal aí da Lagoinha João Pinheiro. Vou fazer uma consideração final aqui, que de certa forma vocês têm nos ajudado com o nosso Metocast, né? A primeira experiência que eu tive foi, né, entrando em contato com você entrou em contato com o pessoal da comunicação aí, nos passou todo o feedback possível. E Amém. através disso aí a gente está aqui também encarando e levando, expandindo mais e mais. Então, agradeço mais uma vez a você, né, imensamente, você sabe, nosso amor por vocês aí, mas publicamente também falando, né, que vocês aí nos ajudou muito, a sua igreja, os seus liderados aí, agradece a eles para nós. A gente escuta seus podcasts também da Lagoinha, o pastor Carlos aí, o Queco, o Duca, a gente está sempre escutando o pessoal aí. Vocês são bem na nossa vida. Obrigado. O mais importante, né, Tiago, que eu vejo é que a nossa igreja, por mais que exista uma denominação, ela não tem uma placa, né? Que a placa que nós devemos carregar é Jesus, cara. Então não tem a ver com o que é metodista, não tem a ver com o que é Lagoinha, significa o que está dentro de nós, né? Então é isso que eu me alegro, e nós estamos aí, o que vocês precisar, pode contar conosco, e o que eu precisar, pode ter certeza aí que eu dou um toque em vocês também, tá bom? Obrigado. E para você que ficou nos assistindo até agora, até o final, nós agradecemos também. Espero que vocês tenham sido abençoados, assim como eu fui, e que vocês espalhem esse papo, essa conversa que nós tivemos aqui para todo mundo, que pode alcançar, para quem é líder de jovem, de adolescente, para quem é pai de jovem, pai de adolescentes, pode alcançar muita gente, pode abençoar e pode transformar a vida de alguém. Seja abençoado assim como eu fui. Um abraço e até o próximo Metocast.